Eu, Carolina Venning e a Julia Kerg, vamos apresentar esse artigo que fala sobre periodontite agressiva, definição de caso e critérios diagnósticos. Essa aqui é a referência do nosso seminário. A periodontite agressiva é uma doença que envolve vários dentes com padrão de perda de tecido periodontal. Ela progride rápido e inicia precocemente, sem que o paciente tenha doenças sistêmicas. Alguns pacientes perdem tecido periodontal antes da puberdade, mas a maioria perde dos 11 a 13 anos. Além da infecção por micro-organismos, a predisposição desempenha um papel fundamental na patogênese da periodontite agressiva. Nesse artigo, revisaram o histórico dos critérios diagnósticos da periodontite agressiva, apresentaram uma definição de caso e descreveram os parâmetros clínicos da doença. O diagnóstico da periodontite agressiva é feito através da história do caso, exame clínico e avaliação radiográfica. Antecedentes históricos, terminologia e classificação. A classificação e a terminologia das doenças periodontais evoluíram junto com o avanço na compreensão da patogênese dessas doenças. No século XIX e XX, o que hoje classificamos como periodontite crônica, antes era que se tratava de uma doença não inflamatória. A periodontite em adultos foi vista como uma bolsa patológica e atrofia óssea alveolar atribuída ao trauma de oclusão. A inflamação local e a infecção bacteriana foram vistas como só um papel secundário. Tanto em adulto quanto em crianças, as formas de manifestação da doença periodontal foram consideradas não inflamatórias. Gottlieb descreveu a doença como atrofia difusa do osso alveolar, que era causada por uma falta de barreira eficaz de cemento, e levava à recessão gengival, perda óssea alveolar e à formação de bolsa patológica. Em 1942, Orban e Eyman usaram o termo periodontose para descrever doença periodontal grave em jovens. Em 1950, a American Academy of Periodontology definiu periodontose como destruição degenerativa não inflamatória do periodonto com origem em uma ou mais estruturas periodontais, caracterizada pela migração ou afrouxamento dos dentes na presença ou na ausência de proliferação epitelial secundária e formação de bolsa ou doença gengival secundária. Os termos periodontite juvenil e periodontite de início precoce foram introduzidos. Depois disso, outros termos foram propostos, mas não foram adotados. Em 1999, adotaram o termo periodontite agressiva como um novo nome para a classificação única da doença, substituindo o termo periodontite de início precoce. Definição de caso por Bayer, em 1971. Bayer definiu periodontite agressiva como uma doença do periodonto que ocorre em um adolescente saudável, caracterizada por uma perda rápida do osso alveolar ao redor de mais de um dente da dentição permanente. Ele propôs 7 critérios para a definição da doença, sendo para casos clássicos e outros para atípicos. Início precoce entre 11 e 13 anos, perda óssea alveolar vertical nos primeiros molares permanentes e em um ou mais dentes incisivos, perda óssea em forma de arco do osso alveolar, sendo da superfície distal do segundo premolar até a superfície mesial do segundo molar, perda óssea bilateral nos dentes posteriores. Nos casos atípicos, a perda óssea pode ser apenas na superfície proximal de um primeiro molar ou apenas molares são afetados. Ele acredita que as variações nas características clínicas da periodontite agressiva são causadas pela variabilidade na fase de desenvolvimento da doença, se está em fase inicial ou avançada. Além disso, considerou um padrão de perda óssea na superfície proximal do primeiro molar como estágio inicial do desenvolvimento da doença. Pessoas com a doença avançada podem apresentar perda óssea severa generalizada. A doença afeta apenas a dentição permanente, a quantidade de fatores etiológicos não é compatível com a gravidade da destruição periodontal, tem predominância no sexo feminino e tem um padrão familiar. Definição de caso na oficina da Academia Americana de Periodontologia de 1999. Em 1999, em um workshop, um subcomitê recomendou o uso do termo periodontite agressiva e classificou a doença nas formas localizada e generalizada, de acordo com as seguintes características: pacientes clinicamente saudáveis, perda rápida de inserção e destruição óssea, agregação familiar, quantidade de depósitos microbianos inconsistentes com a gravidade da destruição do tecido periodontal.
Algumas características específicas foram propostas para definir a forma localizada, que são início entre 11 e 13 anos, molar ou incisivo com perda de inserção interproximal e resposta robusta de anticorpos. E para definir a forma generalizada são afeta pessoas com menos de 30 anos, podendo ser mais velhos também, perda de inserção interproximal generalizada e fraca resposta de anticorpos séricos e agentes infecciosos. Uma perspectiva sobre as definições de casos anteriores e atuais. Os primeiros relatórios publicados antes de 1970 não apresentavam critérios diagnósticos detalhados de periodontite agressiva. Os critérios propostos por Bayer constituíram a primeira definição de caso bem definida, mas alguns parâmetros usados na definição do caso não foram baseados em evidências sólidas. A definição de caso de periodontite de início precoce foi recomendada pela American Academy of Periodontology porque uma das marcas da doença é o início em idade precoce. O termo início precoce é amplo e indicava que a classificação também pode incluir outras formas destrutivas de doença periodontal que podem se desenvolver em crianças. Indivíduos jovens que apresentam lesões localizadas com perda de inserção, embora não correspondam totalmente aos critérios de Bayer de lesões típicas, também foram classificadas na classificação de periodontite de início precoce, embora subclassificados como perda de inserção incidental ou periodontite incidental de início precoce. Alguns indivíduos que apresentam perda de inserção acidental podem progredir para periodontite agressiva. Estudos adicionaram na categoria de doenças formas destrutivas de periodontite de início precoce, que são manifestações orais de doenças sistêmicas, pois essas formas geralmente se manifestam em crianças. Portanto, o termo início precoce pode ter causado alguma confusão, levando a problemas de classificação incorreta. Foi recomendado que a idade no momento da apresentação da doença não fosse usado como critério. No entanto, o relatório de consenso utilizou a idade como descritor da subclassificação dos casos de periodontite agressiva. A subclassificação periodontite agressiva localizada foi definida como tendo um início circumpubertal, e periodontite agressiva generalizada foi descrita como afetando pessoas com menos de 30 anos de idade. Mas os pacientes podem ser mais velhos, sendo a subclassificação periodontite agressiva localizada foi definida como tendo o início circumpubertal, e periodontite agressiva generalizada foi descrita como afetando pessoas com menos de 30 anos de idade, mas os pacientes podem ser mais velhos. Na atualidade, não se justifica a utilização do critério de associações de determinados perfis imunológicos na definição de caso de periodontite agressiva. Parâmetros para a definição de casos de periodontite agressiva. Idade de início da doença. Na descrição de 35 indivíduos de 14 a 30 anos de idade com doença periodontal avançada, os investigadores observaram que as características clínicas periodontais e outros dados demográficos desses indivíduos eram diferentes da doença periodontal destrutiva diagnosticada em idosos. Seidler e colegas chamaram a doença de destruição precoce avançada do osso alveolar e chegaram à conclusão de que a mesma se inicia em torno do período da puberdade ou um pouco mais tarde. Bayer acreditava que a periodontite agressiva começava entre 11 e 13 anos. Foram encontrados casos de periodontite agressiva com idade de início entre 12 e 14 anos. Alguns estudos clínicos em pacientes periodontais relatam casos de periodontite agressiva com idade de início entre 10 e 14 anos. Desses estudos, a idade relatada é a idade de apresentação da doença. Julgando pela quantidade de perda de tecido periodontal que está frequentemente presente na maioria desses indivíduos, a destruição periodontal pode ter começado mais cedo, e até vários anos antes do diagnóstico. Um desequilíbrio sempre tem entre a idade de apresentação da doença com a idade de início da doença. Dentes permanentes versus decíduos. A idade de início da periodontite agressiva também depende de os dentes decíduos serem ou não afetados. De acordo com a contemplação de Bayer, a periodontite é uma doença da dentição permanente e não causa esfoliação prematura dos dentes decíduos. Reconheceu que a doença também pode ter um início durante o período de dentição mista e, por consequência, alguns dos dentes decíduos, especialmente os segundos molares decíduos,
acabam desenvolvendo perda óssea alveolar por conta da periodontite. O Jamieson, no início da década de 1960, pesquisou crianças de 5 a 14 anos na cidade de Tecumseh, Michigan, e relatou que aproximadamente um quarto das crianças tinha doença periodontal destrutiva ao redor dos dentes descidos. Aproximadamente 71% de todos os casos de periodontite agressiva apresentam perda óssea alveolar, afetando a dentição primária. 86% dos indivíduos apresentam perda óssea que afeta a dentição mista. Muitas vezes, em crianças pequenas, a idade real de início da doença periodontal é desconhecida, e há relatos que haviam sinais de destruição periodontal em seus dentes descidos, desenvolvendo periodontite agressiva nos dentes permanentes. Em um estudo de indivíduos de 13 a 19 anos, concluiu-se que aproximadamente metade das crianças teve perda óssea alveolar em seus dentes descidos. Os estudos sugerem que a idade de início da doença pode ser durante a dentição mista, de 7 a 12 anos de idade, podendo afetar tanto os dentes primários quanto os dentes permanentes. A periodontite agressiva normalmente não causa esfoliação prematura do dente descido. Houve relatos de casos de crianças pré-púberes com doença periodontal grave. Em comparação com a periodontite agressiva, a periodontite pré-púbere tem um início precoce, durante ou após a erupção dos dentes descidos. Porém, o termo periodontite pré-púbere não é mais reconhecido como uma classificação clínica. As crianças pré-púberes com periodontite grave, que são diagnosticadas com doenças sistêmicas, são atualmente classificadas na categoria de doença periodontite como manifestação de doença sistêmica. Perda de fixação e perda óssea alveolar. Outra característica importante da periodontite agressiva é que os pacientes apresentam perda de inserção periodontal em vários dentes e perda de tecido ocorre bilateralmente. Na dentição permanente, a doença geralmente começa nas superfícies proximais dos primeiros molares e ou incisivos permanentes, e, portanto, a perda de suporte periodontal ao redor desses dentes é frequentemente mais pronunciada do que ao redor de outros dentes. O diagnóstico da doença durante o período da dentição mista apresenta desafios particulares devido aos processos biológicos que ocorrem localmente durante a esfoliação normal dos dentes descidos. Além disso, durante este período ocorre também a erupção dos dentes permanentes e a remodelação óssea associada pode mascarar o diagnóstico de perda óssea patológica associada à periodontite. Por essas razões, a doença incipiente geralmente permanece não detectada em crianças durante a idade da dentição mista. Aqui temos uma radiografia de um menino de 15 anos, que mostra a perda óssea vertical nas superfícies distais dos primeiros molares inferiores, onde as setas estão apontando. Essa perda óssea vertical em vários dentes é um sinal precoce de periodontite agressiva. Radiograficamente, no estágio inicial de desenvolvimento da periodontite agressiva, as lesões periodontais frequentemente mostram um padrão vertical de perda óssea alveolar nas superfícies proximais dos primeiros molares permanentes. Os incisivos são frequentemente afetados, embora a perda óssea aqui seja geralmente horizontal, porque o osso alveolar é mais fino do que nas superfícies proximais dos molares. Os defeitos ósseos alveolares são geralmente semelhantes nos lados direito e esquerdo da boca, e isso tem sido referido como um padrão de imagem e espelho, podendo existir variações. Aqui temos uma radiografia de um paciente de 17 anos com um diagnóstico de periodontite agressiva. Aqui nessa primeira imagem temos várias radiografias de um paciente de 16 anos com periodontite agressiva. A perda óssea vertical nos primeiros molares e um padrão de imagem espelho de perda óssea. E nessa segunda imagem temos radiografias de um paciente de 18 anos com periodontite agressiva. A maioria dos dentes apresenta perda óssea e a mais profunda afeta os incisivos e os primeiros molares. Aqui nessa outra imagem temos um paciente de 20 anos com periodontite agressiva, mostrando perda óssea alveolar generalizada. E nessa outra imagem temos um paciente de 20 anos mostrando uma lesão óssea vertical e depósitos na superfície mesial do primeiro molar inferior direito.
Nesse caso, as características radiográficas e clínicas não correspondem à definição de caso de periodontite agressiva. Taxa de progressão da doença. Quando diagnosticados com periodontite agressiva, os pacientes geralmente mostram uma perda pronunciada de inserção periodontal em vários dentes. Em um caso típico de periodontite agressiva, a taxa de perda óssea é 3 a 4 vezes maior do que a taxa de progressão da periodontite crônica. Albandar realizou um estudo de acompanhamento longitudinal em um grupo de escolares de 14 anos e descobriu que todas as crianças que foram diagnosticadas com periodontite agressiva aos 14 anos de idade apresentaram progressão da doença quando foram reexaminados aos 15 anos de idade. E aproximadamente metade das superfícies proximais dos primeiros molares permanentes nessas crianças experimentou 1 a 2 milímetros de perda óssea alveolar durante o período de acompanhamento de 1 ano. Além disso, foram feitos outros estudos que mostraram que a taxa de perda de inserção na periodontite agressiva é maior do que na periodontite crônica. Na periodontite agressiva, nem todos os locais periodontais mostram progressão contínua e qualificável da doença. A taxa de progressão da doença varia entre os indivíduos e entre diferentes locais nos mesmos indivíduos. Presença de fatores etiológicos locais. Normalmente, os pacientes com periodontite agressiva apresentam menor quantidade de fatores locais, como placa dentária e cálculo supragengival, do que pacientes com periodontite crônica com destruição periodontal comparável. Bayer afirmou que na periodontite agressiva não existe uma relação entre os fatores etiológicos locais e a quantidade de destruição periodontal. As figuras a seguir retratam casos de periodontite agressiva em que os pacientes apresentam uma quantidade insignificante de placa dentária supragengival ou cálculo nos dentes. Nessa primeira imagem aqui, temos fotografias clínicas de um paciente de 18 anos com periodontite agressiva. As radiografias desse paciente são as da figura 4. E nessa outra imagem abaixo temos fotografias clínicas de um paciente de 17 anos com periodontite agressiva. Radiografias na figura 10. A destruição periodontal na periodontite agressiva é iniciada pela interação entre micro-organismos patogênicos e o sistema imunológico do hospedeiro, e essa interação é influenciada por muitos fatores locais e sistêmicos. Embora a patogênese e o mecanismo de perda de tecido sejam semelhantes na periodontite crônica e agressiva, o efeito dos fatores do hospedeiro é marcadamente mais pronunciado na agressiva. A deposição de placa dentária é um pré-requisito para o início da inflamação local e a resposta do hospedeiro que segue levando à perda de tecido periodontal. A Haug estudou espécimes de autópsia de indivíduos com periodontite agressiva e mostrou que a placa subgengival está sempre associada à perda de inserção nesses indivíduos, e também notou a presença de uma inflamação crônica grave nos tecidos moles na fronteira com a placa. Doenças sistêmicas. Uma característica importante da periodontite agressiva é que os indivíduos são saudáveis e não sofrem de uma doença sistêmica debilitante que afeta a sua saúde geral e predispõe à destruição periodontal. Proporção de sexo. Bayer postulou que a proporção de mulheres para homens de casos de periodontite agressiva era de 3:1, e ele propôs essa característica entre outros critérios para definir a periodontite agressiva como uma entidade clínica distinta. Padrão familiar. Bayer descreveu um padrão em que a periodontite agressiva tende a se agrupar dentro das famílias. Vários mecanismos de aumento de predisposição à doença por fatores genéticos foram propostos. Embora o padrão familiar da doença seja uma característica importante que sugere uma predisposição genética, é um fator genérico que é muito amplo para ser usado na definição de um caso no momento. Subclassificação de periodontite agressiva. Foi sugerido que a periodontite agressiva localizada tem início mais jovem e mostra uma forte resposta de anticorpos séricos aos agentes infectantes, enquanto os pacientes com a forma generalizada são mais velhos e têm uma resposta pobre de anticorpos séricos aos agentes infectantes. No entanto, as evidências que apoiam essas recomendações são escassas e inconclusivas. Aqui temos duas radiografias. A figura 2 ilustra um sujeito com periodontite agressiva localizada e a figura 5 ilustra um sujeito com a periodontite agressiva generalizada.
Na figura 9, temos uma fotografia clínica de um paciente de 16 anos com periodontite agressiva, mostrando inflamação gengival pronunciada. Na figura 10, é uma radiografia de um paciente de 17 anos com periodontite agressiva. Definição de caso de periodontite agressiva. Os principais critérios de diagnóstico de periodontite agressiva incluem idade precoce de início, envolvimento de vários dentes com padrão distinto de inserção periodontal e perda óssea, uma taxa relativamente alta de progressão da doença e a ausência de doenças sistêmicas que comprometem a resposta do hospedeiro à infecção. Os seguintes critérios distintos são recomendados para a definição de caso. Uma idade precoce de início, geralmente antes dos 25 anos de idade. A idade de início pode ser um preditor da gravidade da doença, portanto, quanto mais jovem for a idade de início, mais grave é a doença que pode se desenvolver. A perda de tecido periodontal ocorre em vários dentes permanentes, e a destruição periodontal é detectável clínica e radiograficamente. Normalmente, as lesões são descritas radiograficamente como perda óssea vertical nas superfícies proximais dos dentes posteriores, porque o osso alveolar é mais espesso na região posterior do que anteriormente. O padrão de perda óssea geralmente é semelhante bilateralmente. Em casos avançados, as lesões podem ser representadas radiograficamente como perda horizontal do osso alveolar. Há uma taxa de progressão relativamente alta de perda de tecido periodontal. Os dentes descidos também podem ser afetados, e os pacientes são sistemicamente saudáveis. A periodontite agressiva pode ocorrer de diferentes formas. Na forma localizada, a perda de tecido geralmente começa nos primeiros molares ou incisivos permanentes, e com o aumento da idade, a perda de tecido pode afetar os dentes adjacentes aos primeiros molares e incisivos. A periodontite agressiva localizada pode permanecer localizada, mas mais frequentemente progride envolvendo outros dentes, e no estágio avançado apresenta um quadro clínico semelhante ao da periodontite agressiva generalizada. Na periodontite agressiva generalizada, a perda de tecido também pode começar nos primeiros molares e incisivos permanentes, porque estes são os primeiros dentes a irromper e a doença progride rapidamente, de modo que a maioria ou todos os dentes permanentes ficam envolvidos com fixação severa e perda óssea. E a taxa de progressão da doença na forma generalizada de periodontite agressiva pode ser maior do que na forma localizada. Uso da definição de caso em pesquisas populacionais. O uso da definição de caso de periodontite agressiva para o diagnóstico de pacientes no consultório odontológico é simples, porque as avaliações clínicas e radiográficas estão prontamente disponíveis. As situações em que apenas medidas clínicas estão disponíveis, o diagnóstico de periodontite agressiva pode ser menos preciso do que quando medidas clínicas e radiográficas adequadas estão disponíveis, dadas as limitações inerentes à avaliação da doença em pesquisas. Pode ser necessário modificar os critérios diagnósticos quando usados nessas pesquisas. Observações finais e considerações futuras. Idade precoce de início, alta taxa de progressão da doença, envolvimento de múltiplos dentes com padrão distinto de perda de tecido periodontal e ausência de doenças sistêmicas são os principais critérios de diagnóstico da periodontite agressiva. Em alguns pacientes, a perda de tecido pode começar antes da puberdade, enquanto na maioria dos pacientes a idade de início é durante ou um pouco depois do período entre 11 e 13 anos. Os casos de periodontite agressiva são frequentemente diagnosticados anos após o início da doença, em parte porque os métodos de avaliação atuais detectam a doença estabelecida mais prontamente e de forma confiável do que detectam lesões incipientes ou iniciais, onde a perda de tecido é mínima e geralmente abaixo do limite de detectação desses métodos. A viabilidade na idade de início da periodontite agressiva pode estar associada ao tipo e à gravidade dos fatores etiológicos. Atualmente, o diagnóstico de periodontite agressiva é feito por meio da história do caso, exame clínico e avaliação radiográfica. Alguns desses métodos estão sujeitos a erros de medição relativamente altos. A predisposição genética desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da periodontite agressiva e contribui para o início precoce da destruição de tecido, que é a marca registrada dessa doença. Em indivíduos suscetíveis, a presença e a intensidade de outros fatores etiológicos podem determinar as características clínicas e a gravidade da doença. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.